Bem-vindos ao programa Família Projeto de Deus, aqui ao vivo pela Rede Século XXI. E hoje queremos ajudar a sua família a organizar as finanças. É isso mesmo, nós vamos falar sobre planejamento financeiro, um assunto que deve fazer parte do nosso dia a dia. Nós precisamos nos educar, economizar, planejar e, se possível, investir. Você sabia que as discussões por conta de dinheiro acaba sendo um dos principais motivos de separação, de divórcio entre os casais? Como nós podemos nos organizar diante desse cenário e fazer com que a educação financeira passe a ser parte da nossa rotina? Para nos orientar, nós vamos receber hoje Éder Gomes, do Procon de Campinas, que tem experiência em direitos do consumidor e vai nos dar dicas sobre como negociar dívidas, como agir com serviços já contratados, vai colocar nossa vida um pouco no eixo. Boa noite, Éder, seja bem-vindo. Boa noite, Renata, boa noite, Francis, Silvia, Caio. Boa noite especial também para todas as famílias que acompanham a Rede Século XXI. Quero agradecer a oportunidade, em nome do Procon de Campinas, de estar aqui. Bem-vindo. E com alegria nós também estamos recebendo hoje Caio Henrique Pereira. O Caio é atuante no mercado financeiro desde 2006 e vai nos apresentar várias dicas para colocarmos em prática. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E você aí de casa, que você costuma planejar a sua vida financeira, tem alguma dúvida? Aproveita, nós estamos aqui com especialistas no assunto para você tirar suas dúvidas. Você pode mandar sua pergunta, aproveitando, como a Silvia diz, os nossos especialistas hoje ao vivo e também seu depoimento. Conte pra gente, você já passou por alguma situação financeira difícil, teve que enfrentar essa dificuldade? Sentiu Deus presente nesse tempo da sua vida? Mande sua mensagem pelo WhatsApp 19 99716 9915. Vou repetir. 997169915 ou pelo call center 19 3871 9620. E aproveite, se você ainda não é sócio, faça parte da nossa família. Se torne um sócio e receba de presente a revista Brasil Cristão. Com isso, você ajuda o nosso trabalho de evangelização. E tem mais, para quem ligar hoje, nós vamos ter um sorteio de um lindo terço perfumado, com estojo aveludado em formato de rosas, esse que você está vendo aí na tela. Mas olha, só vale para quem for sócio. Então liga aqui para a gente e se torne um sócio. Participe pelo telefone 19 3871 9620. E para começar o programa de hoje, a gente vai começar com uma leitura bíblica, né? Porque a Bíblia ela serve para todas as horas e também ela vai nos ensinar nessa área. Então ela diz aqui em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem como acabá-la. E é verdade, né? Nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque muitas vezes a gente não planeja e se perde no meio da nossa área financeira, por falta de planejamento, não é isso? Então nós vamos aqui trocar e fazer um bate-papo, né, Renata? É isso. Caio, pegando já teu gancho, Silvia, queria perguntar para o Caio se existe o costume nas famílias de fazer esse planejamento financeiro. E caso haja esse costume, quais as vantagens em ter esse planejamento financeiro em família? Renata, a grande parte das nossas famílias, da população, não costuma fazer o planejamento financeiro, né? As pessoas têm mais o hábito no nosso país de ir vivendo, né? Então, eu recebi meu salário, vou gastando, vou comprando o que eu tenho de necessário, mas eu não me planejo de como será esses gastos, né? E a partir do momento que você põe como meta, não, eu vou começar a me controlar um pouco mais, você vai perceber como grande vantagem o rendimento do seu dinheiro. Porque você vai saber direcionar melhor o seu dinheiro e você vai saber fazer um orçamento, né? Um planejamento de quanto dinheiro eu vou precisar, por exemplo, como a gente viu agora em Lucas,
para ter a minha casa, para trocar o meu carro ou trocar a minha geladeira. Então, o planejamento ele é muito bom porque ele te ajuda a crescer. Bacana, porque a maioria das pessoas, né, pelo menos o que eu vejo, eu preciso de uma geladeira. Então, eu vou lá, faço uma prestação lá naquelas casas que a gente não vai falar o nome aqui, e faz a perder de vista, né? E aí vai acumulando um financiamento da geladeira, no outro mês o carro quebrou, e aí parece que vai acumulando e vai entrando a dívida vai ficando maior a cada mês, não é isso? Vai. Por quê? Porque a pessoa está acostumada a receber o salário dela. E ela sabe que com aquele salário ela vai poder comprar e fazer aquelas coisas determinadas. Só que naquele mês ela teve que trocar a geladeira. Aí ela tem uma prestação a mais de R$200 naquele mês. No mês seguinte, quando ela receber o salário, ela vai gastar normalmente o salário. Como ela não tem um planejamento, ela não lembra que tem uma prestação ali atrás de R$200. Então, pum, já deu o primeiro buraco naquele mês. E assim vai seguindo para os demais. Éder, nós sabemos que esses imprevistos, como o Caio acabou de dizer, ocorrem. E nós temos que estar preparados. Só que ninguém estava preparado para essa pandemia de coronavírus que chegou. Qual é o seu ponto de vista? Você acredita que essa pandemia mudou os hábitos de consumo das pessoas? Para melhor ou para pior? Olha, Francis, realmente a pandemia causou impacto na nossa economia. E como o Caio disse, o consumidor ele precisa estar preparado para o consumo. O planejamento familiar é muito importante, porque é a forma dele se organizar financeiramente. E a pandemia, no primeiro momento, né, aquelas imagens dos supermercados com as prateleiras vazias, causou aí no consumidor um nervosismo, porque ele também foi até o supermercado para poder comprar de forma desesperada. Mas é importante não comprar por impulso, é importante ter esse equilíbrio, né? Não sair comprando e parcelando em 10, 20, 30 vezes. É importante ter esse equilíbrio na hora da contratação. E a educação para o consumo faz parte do Código de Defesa do Consumidor. A gente recebe muitas famílias que estão endividadas. E a pandemia aumentou ainda mais. A gente observa nas escolas a inadimplência, nos bancos. Por isso, a gente orienta sempre o consumidor. Faça o consumo consciente. O consumidor, ciente dos seus direitos e deveres, ele passa a comprar com mais tranquilidade. E aí ele vai fugir das armadilhas, 10, 20, 30 vezes no cartão de crédito. Caio, qual que seria esse primeiro passo no planejamento, então? O primeiro passo para um planejamento financeiro seu, pessoal ou da sua família é listar os seus gastos. Esse é o primeiro passo. Então, eu pego amanhã, que é um feriado, vai estar todo mundo em casa, o que eu vou fazer? Eu vou listar todos os meus gastos. Então, eu vou colocar lá, olha, escola, tanto, gás, tanto, eletricidade, tanto. E eu vou continuar. Eu saí para ir na padaria comprar pão, eu vou escrever lá, padaria, gastei R$5. Eu precisei ir no mercado fazer uma compra, coloco lá, mercado, R$30. Então, eu vou listar tudo que eu vou gastar de dinheiro naquele mês. Eu sempre falo, você passou o cartão, abriu a carteira ou digitou a senha, escreve. Escreve aquela quantia e aonde eu gastei. Por quê? Lá no final do mês, a gente vai olhar tudo isso daqui que gastou. No final do mês, se não morrer de infarto, vai saber o que gastou. Você vai saber o que gastou. Não. E aí, como o Éder falou, eu vou saber se eu comprei tudo que eu precisava ou se eu comprei pelo impulso. É verdade. A gente até orienta o consumidor o seguinte, olha, coloca R$50 na sua carteira. Se chegar no final do dia, aquela nota desapareceu, você ficará preocupado. O cartão de crédito já é diferente. Você passa lá R$5 no cafezinho, R$5 no pão de queijo. Você não percebe. Você não percebe. Aí chega a fatura, um valor que ultrapassa a sua renda. Ou seja, o consumidor não se preparou, ele não se planejou. E eu tenho um testemunho, né? Porque eu tinha 4 cartões de crédito, quebrei nos 4, foi assim, um caos, né? E eu tive que aprender a fazer o planejamento financeiro. E a primeira vez que eu fui listar o que eu gastava, eu fiquei impressionada. Eu fiz isso durante 3 meses. Eu fiquei impressionada, porque
eu falava, gente, eu não acredito que eu estou gastando tanto, porque não contava o cafezinho, não contava, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu falo assim que cartão de crédito, eu pus os meus 4 embaixo dos pés de Nossa Senhora e quando eu terminei de pagar, quebrei todos, joguei no lixo, falei, nunca mais eu quero, né? Então, ou eu tenho dinheiro, eu compro, se eu não tenho, eu não compro. Então, assim, foi um jeito que eu achei. Mas você, Caio, é uma pessoa que é extremamente organizada na parte financeira e dá aula e tudo mais. Você consegue viver bem com o cartão de crédito? O cartão de crédito ele é uma ferramenta muito boa. Ele facilita muito a sua vida, mas quando você sabe usar o cartão de crédito. Se você tiver atolado em dívidas, se você não tiver o controle dos seus gastos, ele é a ferramenta que vai te afundar. E é simples você pensar. Eu preciso comprar uma geladeira. Eu não tenho R$2.000 para comprar uma geladeira. Mas se o vendedor falar para mim que eu vou ter uma parcela de 150, eu levanto o ombro e passo os 150. Aí surgi, estou passeando lá, eu vi mais um sapato que me interessa. É mais uma parcelinha de 20. Você vai lá e passa. Então ele acaba sendo vilão. Porque ele vai acumular. Sapato, nós mulheres amamos, né? A mulherada ama, né? Então, precisa tomar muito cuidado. E daí fica aquela falsa sensação de que o dinheiro está vindo sempre, né? Com o cartão de crédito. É aquilo um pouco que o Éder estava dizendo, né? E é exatamente o que você acabou de falar. O hábito de ticar tudo que compra com cartão acabou, né? Não tem essa... Exatamente. Por isso que eu digo, você passou o cartão, digitou a senha, abriu a carteira, escreve. Porque se você fez um desses 3 movimentos, dinheiro vai sair da sua conta. E hoje tem aplicativos até para celular, né? Que facilitam também para você comprou, você já coloca lá no celular e vai anotando? Tem muitos aplicativos. Os aplicativos, a maioria deles são gratuitos e tem aplicativos que você pode usar em conjunto com a sua esposa ou com o seu marido, né? Então, eu tenho meu aplicativo instalado no meu celular, eu fiz uma compra na padaria, coloco lá, padaria, R$10. No ato, a minha esposa já fica sabendo que eu gastei aqueles R$10. E a mesma coisa ela. Então, tem alguns aplicativos que ajudam a gente conseguir monitorar para onde está indo o dinheiro. E, obviamente, daquele puxãozinho de orelha no outro, né? É isso que eu ia falar, disso daí deve dar briga, né? É verdade. E Éder, bom, enquanto não chegamos no final do mês para fazer essa análise, como o Caio está dizendo, muitas pessoas já estão se dando conta de que o dinheiro não é infinito. E aí está faltando dinheiro para pagar todas as contas, principalmente agora, na pandemia. Estão atrasando, né, as mensalidades da escola, por exemplo, ou uma ou outra conta. Como que é a sua realidade no dia a dia, no PROCON, com relação a esses atrasos? Você tem visto as pessoas sofrendo, tendo que escolher, no final das contas, o que elas vão pagar? Sim. Antes da pandemia, a principal reclamação no PROCON era sobre celular. A telefonia móvel era o segmento mais reclamado. E de março para cá, a gente observou uma mudança no perfil de reclamação. Escolas, os consumidores solicitando desconto nas mensalidades porque a renda diminuiu, o pai, a mãe perdeu o emprego, né? E aí o que aconteceu? Aquela mensalidade pesa para o consumidor. Ele não se planejou, ou a pandemia também, que foi algo que pegou, né, todos. E então houve esse aumento, a gente percebeu esse aumento. Solicitações de renegociações de financiamentos, de veículos, imobiliários. Houve esse aumento, sim, na procura no PROCON de Campinas. Mas uma coisa importante que eu gostaria de falar para as famílias que acompanham o programa, que para fazer o planejamento familiar, é importante entender o seu hábito de consumo, né? O que te faz feliz? Porque se você simplesmente pegar uma planilha e colocar todos os seus gastos, eu vou cortar a minha reunião com a minha família a cada 15 dias ou aos finais de semana. Será que você vai ficar feliz? Então, tem que tomar cuidado, porque senão eu faço um mês, a minha planilha, no segundo mês, no terceiro, não vou fazer mais, né? Porque não é legal. Então, é importante colocar todos os gastos. Será que dá para economizar na conta de energia? Será que dá para contratar um plano de telefonia, de internet melhor, com uma velocidade diferenciada? Às vezes o consumidor está com um plano altíssimo de velocidade
e paga um valor alto e ele não utiliza. Então é importante você colocar na planilha, mas antes entender o seu perfil de consumo, para que você também não faça uma coisa que, no final das contas, você não vai gostar. Esse ponto que você colocou, Éder, é fantástico, porque seria uma revisão dos gastos, né? Sim. Rever cada gasto, verificar se de fato aquele gasto é necessário ou se ele pode ser readequado. Exato. Às vezes uma compra que você faz todos os dias numa padaria, aquela compra no final de semana no supermercado, e tem que fugir das pegadinhas, né? O consumidor, às vezes a pessoa, mas eu não compro nada. É importante lembrar que consumidor é todo aquele que está exposto às práticas dos fornecedores. Então, o fato de você não ter comprado não quer dizer que você não é um consumidor. Eu posso estar assistindo a TV, acessando a internet e receber inúmeras propagandas. Então, eu estou sendo exposto a uma prática. E, às vezes, essa prática ela é abusiva. Compre 3, né, e pague 2. Será que é verdade? Será que realmente eu preciso comprar 3? Será que um produto só eu não vou conseguir passar o meu mês? E, às vezes, o consumidor vai para o supermercado, está bombardeado de propaganda. Promoções, né? Promoções. A dona de casa né, vai passear no shopping, agora não mais, por causa da pandemia. Mas está lá escrito promoção. Enche os olhos. Um sapato de R$350 por R$299. Eu vou levar, tá 200 e pouco. 200 e pouco, não. 200 e muito. 200 e muito, exatamente. Mas eu parcelo 10 vezes no cartão de crédito. Ele compra sem necessidade. Por isso que a gente sempre orienta o consumidor. É difícil. Muitas pessoas estão endividadas. Mas a gente fala, olha, e esse cartão aí? Você vai bloquear, vai cancelar ou vai renegociar e vai continuar utilizando? Porque senão vai virar uma bola de neve. Porque eu acho que o ideal é renegociar quem está com dívida. Renegociar e parar de usar, não é? Exato. E comprar, porque juntar o dinheiro para comprar, não é isso? Para não pagar juro, para não... Ou tomar cuidado, às vezes o consumidor tem uma renda e ele tem 4 cartões, cada cartão é o valor da renda dele, o limite. E ele utiliza os 4. O planejamento familiar é importante porque ele vai saber, não posso utilizar os 4. No final do mês, eu estarei com um saldo negativo. É importante que ele faça, então, essa análise e passe a utilizar apenas um cartão, se for o caso. E o pessoal de casa está dando uma olhada, né? A gente colocou no ar agora, é importante negociar. Então, escola, faculdade e cursos. Qual que é a orientação? Negocie desconto e parcelamento, não deixe de pagar. Transporte escolar, pedir o abatimento nas parcelas. Serviços turísticos, reservas e eventos. Assegurar a remarcação dos serviços por 12 meses e a contar do fim da pandemia. Formalizar um acordo, disponibilizar o crédito e pedir esse reembolso. E no comércio eletrônico, a orientação é anotar os dados cadastrais, pesquisar reclamações, checar a política de troca e o pagamento protegido. É isso, Éder. O que você tem a comentar assim, com a gente, um pouquinho com o pessoal de casa, sobre esses itens para a gente negociar? Perfeito. Escolas e universidades, no primeiro momento, a gente pediu para que o consumidor procurasse a instituição para verificar qual seria a alternativa para o cumprimento do contrato. Então, a escola programou, fez lá o seu conteúdo pedagógico, iniciou o ano letivo, chegou em março, pandemia, não pode mais ser aula presencial. E o consumidor que está pagando a mensalidade? Então, o que a gente orientou? A escola precisa encontrar uma alternativa, seja o conteúdo através da internet, a prorrogação para um período futuro. Na impossibilidade de se encontrar essa alternativa, Silvia, então a escola precisa negociar com esse consumidor, fazer o abatimento na mensalidade, cancelar, isentar. A gente percebeu que 10% das reclamações no PROCON, a partir da pandemia, estão relacionadas ao cancelamento do contrato. O pai percebeu, a mãe percebeu que não poderia continuar pagando a escola e está saindo do particular e indo para o público, para não ficar inadimplente. Então, a melhor coisa é o diálogo, é conversar. A escola precisa ter um canal de contato com o pai, com a mãe, para negociar essa mensalidade, porque ninguém quer ficar inadimplente.
E você que está em casa, você passou ou está passando por alguma dessas situações que nós abordamos aqui e que o Caio e o Éder estão relatando para nós? Nós estamos ao vivo pelo TV Século XXI e também pelo Facebook, então mande a sua mensagem. Pode mandar a sua mensagem através do Facebook, também pode mandar a sua mensagem para nós via WhatsApp, DDD 19, o telefone é o 99716-9915, ou liga para nós, ligue aqui para o nosso call center no DDD 19 3871 9620. Aproveite e torne-se sócio para participar, então, também do sorteio do nosso terço. Aproveitando, então, dando continuidade ao que nós estamos falando aqui, Caio. Pois é. Numa família que está atravessando um problema como esse, né? Um problema muito comum. Dinheiro de menos, mês de mais. Né? Afinal, numa família que está atravessando essa realidade, quem é responsável por gerenciar, afinal de contas, esse planejamento financeiro? Quem é que vai ser o responsável por contornar essa situação, Caio? A responsabilidade é do casal, né? Isso tem que ser uma coisa conversada entre o casal. Eu não posso ter responsabilidade ou minha esposa ter responsabilidades separadas. Então, os dois têm que conversar e os dois têm que ter um objetivo em comum. Eu não posso querer, por exemplo, viajar para a praia e minha esposa querer ir para o campo. Isso vai dar briga. A vida financeira é a mesma coisa. Então, o casal vai conversar e falar, olha, quais vão ser nossos próximos objetivos? Quais os próximos passos nós vamos dar agora? É reformar a casa? É comprar uma mobília nova? É trocar de carro? É trocar de casa? Qual que é o próximo passo? Então, a partir dessa conversa, eles vão definir qual trajeto vai ser seguido. Cumprir um trajeto, vamos para o próximo. Então, a responsabilidade tem que ser do casal, para justamente não ter as brigas. E um casal que tem filhos, por exemplo, especificamente um casal que tem filhos adolescentes, já um pouco mais velhos, que são, como disse o Éder, bombardeados também, né, por todo esse apelo para consumirmos cada vez mais. Como incluir os outros membros da família também nessa conscientização desse planejamento financeiro? Boa pergunta, Francis. O planejamento financeiro, ou o dinheiro em si, ele não pode ser um tabu dentro de casa. Ele não pode ser uma coisa proibida. Infelizmente, a gente traz uma tradição que o dinheiro é quase um pecado, né? Eu não posso ter dinheiro, se eu tiver dinheiro, dinheiro é de quem é mal. E muitas famílias trazem isso para dentro. E não é legal. Então, o bom é o quê? Você trazer sempre a criança, desde pequenininho, para esse tipo de discussão. Se não teve, agora as crianças já são adolescentes, eles têm que fazer parte, né? Já tem como distinguir. Quando a criança é pequena, ela não tem noção do valor, né? Pegar uma nota de 50, uma nota de 5 é um papel bonitinho. Agora, se você já tem um adolescente, ele tem noção. Então, se você chegar para os adolescentes da sua casa e falar, olha, a nossa situação agora é esta. Nós temos esse dinheiro, temos que fazer essas coisas. E vocês querem isso daqui. Como que nós vamos fazer? Para eles sentirem um pouco do peso da responsabilidade. E com isso também eles acabam dando mais valor para os pais. Eles entendem que não é, né? Por exemplo, eu tenho um filho pequeno. Para ele fala, passa o cartão. Ele não tem ideia de que aquilo ali, o que vem atrás. Eu falava para meus filhos, a gente está sem dinheiro. Mas dá cheque. Tá bom, mas depois tem que pagar cheque. E olha só que bacana, uma dica aqui para você. Chegou a segunda edição da revista Brasil Cristão Criança. E você que é mãe, pai, avô, tio e amigo, presentei uma criança. Eu já fiz a minha assinatura para os meus netos, né? Eles amaram a revista, o volume número 1. Então, é um verdadeiro instrumento de fé, de oração, de diversão. Tem histórias, atividades, tem receitas e muito mais. Ligue aqui para a gente e saiba como receber a revista Brasil Cristão Criança, no 19 3871 9620. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta. O papo está ótimo. Pega a caneta e anota aí como é que você vai sair das suas dívidas, tá bom? Até mais.